Próximo item que vocês devem examinar é as paredes e revestimentos. A primeira coisa que vocês devem ver é se ela tá no esquadro, ou seja, se ela faz um ângulo de 90 graus, tá? Então, vocês levam um esquadro escolar mesmo, chega e coloca no cantinho das paredes para ver se ela mantém aí o ângulo de 90 graus, porque isso pode trazer muito problema na hora da instalação da marcenaria, né? Às vezes você compra um móvel e ele chega ali, encaixa, fica dando diferença. Então, vocês têm que avaliar e isso pode ser corrigido pela construtora. Outro item que vocês devem verificar é se não existe nenhuma rachadura, nenhuma emenda no meio da parede, se o acabamento foi bem feito, se a massa corrida está bem nivelada, porque às vezes acontece de a parede ser de drywall e entre uma placa ou outra eles não calafetam direito, não colocam a fita de acordo com o que o fabricante especifica, e aí começa a aparecer algumas rachaduras, algumas trincas, isso é super desagradável. Então dá uma olhada para ver se não tá tendo nenhum problema disso, se não tem trinca, se não tem rachadura, se não tem nenhuma ondulação na parede, no reboco ou na massa corrida. Nas paredes que tiverem revestimento, vocês precisam observar se estão todos bem colocados, né? O ideal é bater para ver se não tem nada oco. Se não tem trinca no rejunte, né? Às vezes o rejunte tem alguma trincazinha. Ou se não tem mancha, dá uma olhada de longe na parede, de lado, para ver se não tem nenhuma mancha, porque mancha pode ser ou revestimento com defeito, ou pode ser alguma infiltração, né? Algum vazamento de água. Então fiquem muito atentos aos revestimentos. Próximo item que vocês devem avaliar são as portas e janelas, as esquadrias em geral. Primeira coisa, verificar se as portas e janelas estão abrindo e fechando direito. Sem barulho, sem pegar, sem ter que forçar, elas têm que abrir e fechar perfeitamente. Primeira coisa que vocês devem verificar é isso. Segunda coisa, depois que viu que está funcionando direito, é ver o estado de conservação delas. Se não tem risco, se não tem mancha, se não tem sujeira, se não tem nada quebrado, amassado. Isso tudo deve ser verificado. Gente, obra é uma coisa que as janelas estão instaladas e as pessoas estão com martelo dentro do apartamento, estão com cabos, estão com andaime. Então é muito comum eles baterem e às vezes estragarem alguma peça. Então vocês fiquem atentos. Olhem direitinho para ver se não tem nenhuma peça danificada. As portas e janelas que recebem pintura ou verniz também devem ser verificadas a qualidade. Então você olha, vê se não tem nenhuma mancha, vê se não tá com a textura muito grosseira. As portas que são de madeiras e pintadas depois, elas devem ser passadas massa corrida para ficar um acabamento bem bonito. Leve um espelho para você olhar a parte de cima da porta para ver se pintaram a parte de cima, né? A parte de baixo também deve olhar a parte da fechadura, ver se o recorte foi feito. Tudo isso vocês têm que prestar muita atenção. Por quê? Não é só uma questão de estar ou não impecável, né? Às vezes tem alguma coisa que você deixa passar e você não consegue a cor da tinta para fazer aquele reparo. Aí causa um problemão para você. Não esqueçam de olhar as guarnições. As guarnições é aquela moldura que fica em volta da janela, em volta da porta. Ali para rachar é assim. Então, olha para ver se foi bem calafetado, se foi bem colocado, se o rejunte foi bem feito, se a pintura está bem feita. Outra coisa que vocês também não devem esquecer de avaliar é se a porta está com a fechadura funcionando, né? Todas as portas. Então, pega a chave de uma por uma e testa para ver se está abrindo, fechando, se não tem nenhum tipo de ruído, se não tem nenhum tipo de problema na hora de abrir e fechar a porta, né? Outra coisa que vocês devem ver é nas janelas se não tá entrando vento. Por quê? Porque quando é feito o recorte da janela, coloca a janela, normalmente eles põem uma espuma de poliuretano para terminar de fazer a vedação. E se aquilo não foi bem feito, aquilo ali entra água. Então, passa a mão assim perto da janela e vê se não tá ventando, se você não vê entrar vento, porque no dia pode não estar chovendo. Mas se entrou vento, consequentemente vai entrar água e você vai ter um problema de filtração. Outra coisa que vocês devem observar são as maçanetas. Se elas estão em perfeito estado, além de funcionar, se não está manchado, se não tem tinta, se não tem verniz, se não está riscado, e se elas são do modelo e marca especificado no memorial descritivo. A fechadura de banheiro é diferente da fechadura de quarto, então vocês devem observar isso para ver se está tudo ok. E por último, nos elementos de madeira, dá uma batidinha assim, pra ver se não cai nenhum pozinho, que pode ser cupim, gente.
Pode ser cupim, já aconteceu, não com cliente meu, mas com cliente de colega que comprou um apartamento, o apartamento veio com cupim. Botou a marcenaria lá, o cupim fez a festa. Então, tome muito cuidado, dá uma batidinha pra dar uma sacudida, não vai sair metendo o pé na porta do apartamento, mas dá uma batida de leve pra ver se não cai nada, nenhum indício de que tem um ardito do cupim. Bom, agora vamos pro piso, né? Alguns apartamentos já vêm com o piso da casa toda, do apartamento todo colocado. Então, vocês vão verificar se o piso tá bem instalado, se não tem peças ocas no meio, se o rejunte tá uniforme, se não tem rachadura, se não tem manchas, se não tem diferença do tom do piso, porque às vezes de um lote para outro, o mesmo modelo de piso traz algumas diferenças, então vocês têm que olhar para ver se não tem nenhuma diferença no tom do piso. Se a paginação está de acordo com o que está no memorial descritivo. Veja também se não tem dentes no piso. Se, às vezes o pessoal põe um piso aqui e o outro aqui, aí fica um desnívelzinho. Aquilo estraga o piso, desgasta o piso, pode provocar algum acidente e não é admissível, né? Você comprar um apartamento com um piso mal colocado. Então, verifica se não tem nenhum desnível de um piso para o outro também. Os mesmos critérios se aplicam aos rodapés, né? Se o rodapé for de MDF pintado, verificar se ele está bem rejuntado, se não tem fresta entre o rodapé e a parede, se ele não tem nenhuma mancha, se está uniforme, se a textura está lisa, se não tem nenhuma rachadura entre na emenda de um rodapé e outro. E o rodapé cerâmico é a mesma coisa, bem instalado, não pode ter nenhum vão entre a parede e o rodapé, a cor tem que estar uniforme, as peças não podem estar lascadas, quebradas, trincadas. E caso você não receba o apartamento com piso, ou receba piso apenas na cozinha, nos banheiros e lavanderia, e o resto da casa está sem piso, você deve ver se o construtora deixou ali o desnível necessário para que você coloque o piso nos ambientes faltantes. Bom, depois de vermos as paredes, a elétrica, a hidráulica, as esquadrias e o piso, falta o quê? Olhar para cima. Veja se os tetos não têm manchas, se as molduras estão uniformes, se elas estão pintadas, se não tem nenhuma rachadura, nenhuma trinca, nenhuma diferença de tom na pintura. Não se esqueça de olhar a vaga na garagem para ver se foi aquela que você definiu no seu contrato e se ela tem as dimensões que você comprou. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe, mande esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que está aí para fazer uma vistoria num apartamento, numa casa. A gente comprar a casa da gente é um sonho, né? O sonho da maioria das pessoas é ter uma casa. E esse momento é muito, muito especial. Mas vocês não podem dar bobeira, porque senão vira uma dor de cabeça, tá bom? Se inscrevam no canal, compartilhem, curtam o vídeo e até a próxima.